Fala galera, tudo bem? Que confronto absurdo foi o duelo entre Real Madrid e PSG, né? Uma reviravolta incrível, uma virada para a história da Champions, um confronto que vai ficar na memória certamente, uma classificação do Real Madrid conseguindo virar para cima do PSG depois de estar 2-0 atrás no agregado e batido, né? Assim, com a sensação de inferioridade ou de superioridade do adversário, que era bastante evidente. E até por isso eu acho que é sempre importante a gente tentar, e geralmente o papel que eu tento fazer aqui no canal é não se deixar levar pelos discursos mais fáceis que muitas vezes invertem toda a sequência dos acontecimentos para reforçar sensações finais. Por exemplo, o PSG teve a vaga nas mãos, acabou não se classificando. Então vamos ignorar tudo que o PSG fez no confronto, falar que foi tudo horrível só para pesar a mão nas críticas ao PSG? Acho que não é por aí. Não tô querendo dizer que a temporada do PSG é brilhante, que o time tá acertado e tudo, mas a gente viu nesse confronto talvez a melhor versão do PSG da temporada. Um PSG que de fato tá aquém das expectativas e não tem nem frequência, nem irregularidade, nem no nível esperado, um trio brilhante de ataque. Mas se a gente olha para o primeiro tempo desse duelo do Santiago Bernabéu, a gente viu talvez a maior demonstração da qualidade do que esse trio talvez tivesse a oferecer. Talvez não tenha mais nos grandes palcos, nas grandes noites europeias, porque tudo leva a crer que o Mbappé deva sair na próxima temporada. Agora, a gente também não pode apagar o que foi a maior parte do confronto só para exaltar um lado e criticar o outro. Então, quando a gente olha para o confronto como um todo, o PSG foi superior na maior parte do tempo. E aí, até pela forma como o Real Madrid consegue essa reviravolta, uma grande classificação no fim, também com os méritos, evidentemente, e com grandes destaques, principalmente Benzema e Modric, os dois que tomaram conta e que mais uma vez mostraram quão fantásticos são um escândalo de jogadores de futebol, esses dois, no segundo tempo, na reviravolta, naquela meia hora final de jogo. Esses dois caras, e acho que a gente precisa incluir o Courtois aí também, porque o Courtois foi importante para o Real Madrid se manter vivo dentro do confronto, depois da forma como foi dominado nos primeiros, vamos lá, 120, 130, 135 minutos de confronto. Então, assim, são jogos muito diferentes, quando a gente, acho que até mais que 135, tá? Eu tô parando para pensar aqui, acho que até mais que 135 minutos de superioridade do PSG ao longo da história como um todo, talvez 150, pra gente deixar só a meia hora final pro Real Madrid, mas pouco disso importa quando a gente fala, evidentemente, de quem avançou. Pro Real Madrid, excelente. Agora, o que foi a virada disso tudo? Aí a gente acaba tendo a tendência de cair pro lado de camisa, time grande, time pequeno, time com tradição, time sem tradição, maior campeão europeu contra um time que não tem título europeu. É claro que é inevitável, porque muitas vezes, e aí é um lado que eu acho legal a gente falar aqui também, tem gente que não gosta da abordagem tática, do lado estratégico do jogo, falando como se a gente tivesse, ao tentar levar o jogo para esse lado da análise mesmo do jogo, tivesse a pretensão de tirar o aleatório do futebol. Isso é impossível. O futebol muitas vezes é imprevisível e muitas vezes não segue uma lógica. Então, como usar a lógica para explicar o que o Real Madrid fez diante do PSG? Simplesmente não dá. Não dá pra gente chegar e falar, foi por tal aspecto tático. Sim, a gente pode falar do impacto das substituições. A gente pode começar falando sobre, por exemplo, uma diferença de postura, de proposta, de estratégia do Real Madrid do primeiro para o segundo jogo. No primeiro jogo era claramente uma proposta muito mais conservadora, muito mais cautelosa, de quem aparentemente queria levar o duelo para o Santiago Bernabéu. E durante um bom tempo do jogo até sustentou isso, embora tenha sido dominado na França. E o PSG foi bem superior no primeiro jogo já. E aí, de novo, a importância de falar de um Courtois, por exemplo. Agora, na partida de volta, nesse jogo, o Real Madrid começa imprimindo um ritmo, uma agressividade, um comportamento totalmente diferente de quem vai pressionar lá em cima, de quem vai tentar morder, jogar de uma outra forma. Nos primeiros 5, 10 minutos, essa agressividade gerou recuperações de bola, mostrou um Real Madrid mais presente no campo de ataque. Só que como que o PSG reage a isso? Com uma qualidade enorme, de novo, a partir do Verratti, um dos grandes nomes da eliminatória. Então o Verratti sendo o cara que faz o PSG prolongar os períodos de posse de bola para esfriar essa agressividade do Real Madrid. O Real Madrid quer ser o time que morde, pressiona, recupera e tá lá em cima. Qual a melhor forma de sair disso? Ficando com a bola, conseguindo superar pressões. E isso o Verratti faz como um dos grandes meio-campistas do futebol europeu. E já tinha feito na primeira partida, embora a estratégia do Real Madrid fosse outra, não fosse agressiva, mas dessa vez, de novo, o Verratti com a ajuda de outros caras, por exemplo, do Messi. O Messi foi o segundo jogador com mais toques no primeiro tempo e
Eu acho que a cobrança em relação ao Messi não ser o Messi do brilho de outros momentos dentro desse confronto não significa que o Messi tenha jogado mal. Acho que o Messi fez um bom primeiro tempo, sendo muito mais um meio-campista a mais para dar opções de passe, receber, acalmar e fazer o PSG colocar o Real Madrid na roda, no sentido do PSG ser superior, ficando com a bola. O Real Madrid quer ser o time da intensidade, o PSG até pode responder porque tem um Mbappé que é uma ameaça constante em profundidade. Atacar o PSG, se lançar contra o PSG, sempre vai ser um risco muito grande, porque toda vez que o PSG recuperar a bola e superar uma primeira tentativa de pressão, ele vai ter campo aberto com Neymar, Messi e Mbappé correndo. E esses três caras com campo aberto, eles podem fazer um estrago que talvez nenhum outro time do mundo tenha capacidade para fazer. Então o desenho do primeiro tempo era, o PSG vai tentar prolongar a posse de bola, a partir do momento que faz isso, fica com a bola, tira o ímpeto inicial do Real Madrid e passa a dominar o jogo. E aí, de novo, Mbappé protagonista. E, detalhe, um Neymar fazendo um ótimo primeiro tempo também. Porque aí é um jogador que consegue manter a bola, dando opção, circulando pelo campo, a liberdade para os três homens de frente. Um aspecto fundamental quando a gente fala em qual a melhor forma de explorar o trio do PSG. É claro que é dando liberdade para Mbappé, Messi e Neymar. Isso não é fácil do ponto de vista de equilíbrio coletivo. Não é fácil montar um time equilibrado tendo três caras desse tipo, porque são três caras que tendem a contribuir menos sem bola. E no início do jogo, era um jogo em que o PSG precisava ter muita contribuição defensiva, mas mais do que isso, ficar com a bola, se defender ficando com a bola. E isso o PSG fez muito bem. E aí, de novo, o lance do gol é espetacular, porque o passe do Neymar é brilhante para potencializar o Mbappé na melhor característica dele, podendo arrancar nas costas da defesa para receber um passe em profundidade. Por isso que eu sempre falo sobre a importância, e a Opta até postou, eu retuitei também, postou lá no Twitter, como essa é a dupla que mais produz gols nos últimos anos de Champions. Neymar e Mbappé, e eu até retuitei falando o seguinte, existe muito essa ânsia por polemizar. Fulano tá melhor que Ciclano, um é melhor do que o outro. Esse tá muito bem, então o outro necessariamente tá muito mal. Eu acho que não precisa passar por isso, assim, por essa ânsia por polemizar ou por concluir, para tentar dar a manchete. Eu tô falando não só do ponto de vista de torcedor, do ponto de vista de imprensa também. Dá para falar que um ajuda o outro, e um complementa o outro muito bem. E o jogo mostrava isso. Porque no primeiro tempo, o Neymar era o cara que ocupava uma ampla área do campo e o Mbappé era o cara que sempre que podia seria a ameaça em profundidade, como já tinha sido no primeiro jogo, em que deu muito trabalho pro lado direito da defesa do Real Madrid. E vamos lembrar, era um Real Madrid sem dois pilares defensivos, sem Casemiro e sem Mendy, dois dos jogadores mais importantes para um equilíbrio coletivo na fase defensiva da equipe. Um Casemiro que muitas vezes compensa o time em proteção à frente da área, à frente da defesa, uma faixa do campo que poderia ter Messi, Verratti, Neymar, não é fácil proteger essa faixa do campo contra o PSG, e um Mendy que é muito forte nos duelos diretos defensivos pelo lado do campo. Ele dá uma solidez muito grande na defesa. É claro que dentro do confronto nem foi o Nacho o mais explorado. Quem sofreu mais dentro do confronto foi o Carvajal pelo lado direito, nos dois jogos. Até porque é o lado que o Mbappé tem como característica explorar mais também. Agora, o jogo era do PSG. E tudo isso para dizer que o PSG era superior e teve méritos de, na bola, com qualidade, se impor. Então foi um domínio diferente. No primeiro jogo, o Real Madrid tentou ter uma abordagem mais conservadora. O Real Madrid não tentou bater de frente, encarar de frente, vou tentar dominar a partida. Não. O Real Madrid tentou ter uma outra postura e foi dominado. Dessa vez, o Real Madrid foi para bater de frente, até por necessidade pelo placar. E foi dominado também. De uma outra forma, mas foi. E aí, a gente acaba entrando no segundo tempo. Por quê? Eu tô falando de virtudes do PSG, que talvez tenha mostrado sua melhor versão com o Pochettino, que evidentemente pode ser questionado ao longo da temporada pela dificuldade de dar uma cara a um elenco que vai ser cobrado sempre pelo máximo possível, que é ganhar Champions. A gente sabe o que é o projeto do PSG, e mais ainda numa temporada de investimento como foi essa, não ganhar a Champions significa um fracasso. Eu nunca gosto de reduzir qualquer avaliação a sucesso ou fracasso. Eu acho que a gente não pode tratar uma competição como um time teve sucesso e todos os outros foram fracassados. Você tem níveis diferentes de expectativa, de desempenho, de avaliação. Então acho que não é tão simples assim, não precisa ser um fator binário aí, um ou outro. Mas é claro que a repercussão de temporada para o PSG está totalmente atrelada ao desempenho da Champions. E acaba sendo mais frustrante ainda quando você tem talvez a sua melhor imagem na Champions num confronto enorme contra o Real Madrid, o maior campeão europeu da história, e você consegue mostrar que é superior. E aí acaba desmoronando. E esse desmoronar do segundo tempo, aí eu volto para aquele aspecto lá, vai cair em questão de camisa e tudo, grandeza. Eu não gosto de ir por esse caminho, mas eu acho que sim, o psicológico é fundamental quando a gente entra na equação do jogo, porque não dá para separar uma coisa da outra. O futebol, o esporte como um todo, né? Ele é técnico, ele é tático,
ele é físico e ele é psicológico. E não dá pra gente achar que dá, eu vou tirar essa parte aqui e falar só dessa. A gente tenta, mas as quatro fases, as quatro coisas estão totalmente ligadas, totalmente relacionadas. Uma interfere na outra. E o psicológico pesou demais. Porque o PSG, embora o Real Madrid tenha feito substituições no segundo tempo, e o Real Madrid tenha muito mais finalizações no segundo tempo, principalmente se a gente pega o recorte pós 1-1, isso está muito concentrado já no reflexo psicológico do que foi o gol de empate. O que era o Real Madrid tentando atacar o PSG até então? Tentativas do Vinícius Júnior, como sempre a válvula de escape por ser o cara do drible e da velocidade pelo lado esquerdo, um Asensio errando demais pelo lado direito, não dando sequência às jogadas. Acho até que para a proposta inicial de agressividade que o Ancelotti teve, e não dava para ser de outra forma, num jogo difícil sem o Casemiro, em que o Kroos vira esse primeiro volante, você vai de Valverde, é a saída porque não tem um outro reserva de características minimamente semelhantes ao Casemiro. Se a ideia era ir pela energia, acho que o jogo poderia ter sido de Camavinga e Valverde sem o Asensio. Dá pra botar o Valverde um pouco mais à frente e ganhar dois caras que ocupam uma ampla área do campo, pressionando, sendo muito agressivos sem a bola. E o Asensio estava destoando, porque de um lado você tinha um Vinícius Júnior que nem sempre concluía bem a jogada. Ele não fez um grande jogo, mas ele mesmo assim, eu não acho que ele tenha decepcionado, porque ele era sempre o cara que tentava, que dava uma alternativa por esse lado esquerdo. Então, no todo, era um Real Madrid que nos momentos em que tinha bola, parecia dependente de um Benzema, que era uma alternativa e que ganhou duelos pelo alto, por exemplo, ganhando bolas em cruzamentos para finalizar de cabeça, para gerar alguns sustos, mas a sensação de perigo e de controle era toda do outro lado. Era um PSG que conseguia controlar ditando o ritmo, diminuindo o ritmo para ficar com a bola, ou acelerando para concluir e explorar o campo aberto que tinha, com o Mbappé, com o Neymar. Então foi um primeiro tempo de ampla superioridade do PSG, como já tinha sido um primeiro jogo. E aí no segundo tempo, as substituições acho que ajudam, o Rodrigo entra bem, o Camavinga entra bem, o Modric cresce demais, mas acho que nada disso teria tanto destaque se não sai aquele primeiro erro do Donnarumma, que é o erro do 1-1. Uma bola que permite uma pressão, e aí a gente pode discutir, fiquem à vontade aqui na caixa de comentários, acho que não é o mais importante na minha visão, vocês sabem que eu nunca foco muito em questão de arbitragem, pode discutir foi falta, não foi falta do Benzema, também não acho que isso seja, que dê pra se escorar nisso, tipo, o PSG só foi eliminado por causa disso, porque aí também é ignorar como o time desmoronou depois do gol. É claro que o primeiro gol teve uma influência fundamental mudando o curso da partida, e a partir do momento que se você considera que foi falta, é claro que isso traz uma consequência grande pro andamento do confronto, mas acho que também não dá pra querer amenizar o que foi o abalo psicológico do PSG, porque a partir do gol, a coisa muda de uma forma tão grande. E aí, por isso que quando fala-se em camisa, eu tendo a olhar não para a grandeza de clubes, porque eu acho que isso é muito relativo, isso é muito conveniente de usar como um argumento quando convém mesmo, quando valeu. Nesse caso, por exemplo. Agora, o Real Madrid teve anos em que caía nas oitavas da Champions, caía para adversários sem tradição, sem força, com elencos piores, e cadê a camisa nessas horas? Na segunda metade dos anos 2000, por exemplo. Então eu acho que peso de camisa é muito relativo, mas eu acredito sim em mentalidade vencedora, em capacidade de elencos, de grupos, saberem, terem a experiência e terem a grandeza e crescerem em momentos-chave. E acho que isso esse elenco do Real Madrid tem, porque ainda tem parte de um elenco que foi muito bem, foi muito vencedor na última década. Então, você conseguir reagir a momentos delicados e crescer na hora certa, isso é para times que têm essa casca, que têm essa experiência, que têm essa maneira psicológica na forma de reagir. E não é que o PSG não tenha grandes jogadores, mas talvez como elenco, como grupo, o PSG não tenha isso ainda. Tem jogadores que individualmente têm carreiras brilhantes, têm sucessos, têm títulos. Agora, como grupo, a forma como o PSG reagiu foi péssima. E o PSG desmorona completamente depois do 1-1. Porque depois daquele erro do Donnarumma, que é um lance bobo e que de certa forma reanima, faz o Real Madrid renascer dentro do confronto, o que a gente viu foi uma sucessão de roubadas de bola do Real Madrid no campo de ataque. E aí passa a ser uma avalanche de um time que estava morto no confronto. O Real Madrid parecia não ter forças para correr atrás do resultado. E parecia constantemente exposto para um contra-ataque. O PSG poderia ter matado o confronto, fazendo, por exemplo, 2-0 no jogo. Não matou, não aproveitou. O Real Madrid aproveitou a chance que teve e cresceu. E aí foi uma mudança de chave que fez o Real Madrid engolir o PSG nos minutos seguintes. E é muito curioso como o esporte permite isso, né? No mais alto nível, um detalhe, num confronto grande como foi esse, um detalhe fez a balança virar completamente. E a partir do 1-1,
Era um jogo de um Real Madrid sufocando, pressionando um PSG que já não conseguia mais ficar com a bola, já não conseguia mais sair tocando, já não conseguia mais parar de errar. E aí o Real Madrid vai recuperando bola, finalizando, chegando. Aí vira uma avalanche. Em dado momento do segundo tempo estava 10-2 em finalizações para o Real Madrid. Até se a gente pega o recorte ali da mais ou menos do primeiro gol para frente, chega a ficar 10-1 para o Real Madrid. Então assim, a reta final foi do Real Madrid amassando o PSG. E aí, de novo, destaques individuais. Da mesma forma que Courtois já tinha sido importante no confronto, Benzema e Modric foram os grandes protagonistas dessa gigantesca virada. O Real Madrid não é o time do mais alto nível da Europa nessa temporada. Pode não ser e provavelmente não é, tá? Quando a gente fala de regularidade no mais alto nível. Mas o Real Madrid é um time capaz de competir contra adversários superiores. Nesse caso, eu acho até que a gente pode questionar. Coletivamente, o PSG não vinha sendo um time superior ao Real Madrid. Antes do confronto começar, até era um pouco essa tônica da abordagem, né? O Real Madrid mais time coletivamente, o PSG melhor individualmente. A gente viu o PSG numa boa versão coletiva dentro do confronto, ou pelo menos em 150 dos 180 minutos do confronto. E o Real Madrid, mesmo assim, em meia hora, num descuido do adversário, mostrou como é capaz de bater de frente com esses adversários, às vezes adversários com mais recursos dentro de uma Champions, dentro desse ambiente que o Real Madrid cresce muito. Não necessariamente pela camisa, pelo clube, pela história que é gigante do clube, mas porque esse elenco tem caras que aproveitam isso, que crescem, tem essa grandeza. Então foi um grandíssimo de um confronto, decidido em detalhes, com uma virada radical de rumo a partir de um erro que fez um time que era dominante, que era superior, que estava com a vaga nas mãos, desmoronar. Méritos para o Real Madrid que soube aproveitar isso. O adversário bobeou, o Real Madrid deu o bote, aproveitou, atropelou e terminou com a classificação, sem precisar levar para prorrogação, por exemplo, que foi ainda mais surpreendente pelo que era o andamento do confronto. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.